A CEMIG é uma empresa querida não só pelos mineiros, é uma empresa de muita tradição e querida também pelos brasileiros. Mas se a gente for observar, a CEMIG nos últimos anos é uma empresa que vendeu ativos, saiu de negócios relevantes, a Light, Santo Antônio, Renova, para focar mais em Minas. Ela será uma empresa mais mineira e menos brasileira quando a gente olhar no médio prazo? Que tamanho ela vai ter se a gente pensar ali em concorrentes como Energisa, Neoenergia e por aí vai? Bom, Daniel, Robson, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês e explicar um pouco, né, tudo aquilo que a gente tem buscado fazer na CEMIG. E agradeço a pergunta, porque a pergunta tem sido o meu dia a dia nesses últimos 6 anos, né? Eu diria o seguinte, Daniel, primeiro nós tínhamos, né, quando eu cheguei na CEMIG, a CEMIG tinha uma situação financeira extremamente frágil. E a gente precisava fazer uma virada, precisava fazer um turnaround da empresa. Então, quando você pensa em turnaround, eu acho que a gente pensa em 2 movimentos. O primeiro é recuperar a eficiência da empresa. E o segundo é como é que você aloca o capital. Então, assim, a empresa precisava gerar caixa, a empresa tinha uma situação de caixa muito frágil, endividamento muito elevado, né, um rating baixo. Então, como é que você gera caixa? A primeira forma de gerar caixa é sendo eficiente. Então, a CEMIG tinha despesas e perdas muito acima dos parâmetros regulatórios. A gente trabalhou muito para colocar essas despesas e essas perdas abaixo do limite regulatório. Então, gerei caixa por aí, né? E o segundo grande vetor é onde é que eu aloco o capital, né? E aí a gente, analisando, chegou à conclusão que a vantagem competitiva da CEMIG, o core business da CEMIG, é o que ela sempre soube fazer. É fazer distribuição, transmissão e geração de energia em Minas, né? A CEMIG tem muito mais dificuldade de ser acionista minoritária, né, em empreendimentos fora de Minas, né? Seja Renova, Light, Santo Antônio, como você comentou. Então, qual era a nossa estratégia? A nossa estratégia foi: a gente precisa desinvestir desses ativos para poder alocar esses recursos naquilo que a gente sabe fazer. Então, assim, e em setores regulados que têm uma boa rentabilidade. Então, exatamente foi isso que a gente fez, né? Essas empresas eram empresas que exigiam muito capital. Então, quando a gente desinveste, a gente tem 3 fontes de geração de caixa. A primeira fonte é o recurso que a gente efetivamente recebeu pela venda. A segunda é que a gente não tem mais necessidade de fazer injeção de capital, porque eram empresas que havia necessidade de você fazer injeção de capital. E a terceira, como essas empresas tinham muito prejuízo no passado, tinha crédito tributário. Então, a gente sai de uma situação que, para você ter noção um pouco aí da geração de caixa, a CEMIG no passado investiu 45 bilhões de reais em participações acionárias minoritárias, a maior parte fora de Minas. Essas participações geraram um prejuízo líquido de 15 bilhões de reais. Você imagina, né? A destruição de valor em 2018, a CEMIG valia 8 bilhões. Né? E a gente conseguiu inverter isso para conseguir gerar 12 bilhões de reais de receita, com a receita de venda, com o crédito tributário e com a não necessidade de injeção de capital. E a gente liberou mais uma coisa, Daniel, que eu sempre gosto de comentar. Eu me lembro, quando eu assumi, que o antigo meu antecessor, que era o Bellini, ele me deu um bilhetinho, que ele disse que o bilhetinho dizia o seguinte: 75% do meu tempo é tomar conta desses ativos. E hoje eu posso dizer que é 0% do meu tempo. Tá certo? Então, além do custo financeiro, tinha um custo do management, tem um custo da gestão, que era tomar conta desses investimentos. E, ao final, algumas dessas empresas entraram em recuperação judicial, que também, para uma empresa que é a Sociedade de Economia Mista, uma recuperação judicial teria um custo gigantesco. E aí sim, a gente saiu desses investimentos, porque toda a nossa alocação de capital, aí respondo à segunda pergunta tua, é investir em Minas, tá certo? Investir em Minas, de novo. Por quê?
porque os ativos estavam muito depreciados, porque havia uma saturação desses ativos. Os ativos não aguentavam a necessidade de demanda. Então, esse desinvestimento, ele surge para a gente efetivamente poder investir mais em Minas. E eu vou completar aqui o meu raciocínio. Por que nós queremos investir em Minas? E investir muito em distribuição? Porque só nós podemos fazer isso. Tá certo? Então, a CEMIG é aquela que vai prover infraestrutura para o setor privado investir em geração e para a gente poder atrair indústrias intensivas em capital. Então, essa é a lógica, né? Efetivamente, investir em rede. E esse investimento em rede, a gente sabe, quando fala em transição energética, a palavra-chave hoje é rede. Essa rede é que permite a conexão de investimento privado renovável em geração com a demanda de indústrias intensivas em energia renovável que precisam exatamente dessa geração e a gente passa a ter a rede que faz essa conexão.